Nós quebramos, ó Pai, o nosso ego, nós quebramos o nosso orgulho. Nós precisamos de um novo coração. Nós precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Pai, nós queremos ouvir a Sua voz nessa noite, para sermos guiados pelo Senhor. Nos dá um novo coração, Senhor, para que nós estejamos vivendo debaixo da Tua vontade. Nós queremos, ó Pai, nos desfazer dos nossos projetos pessoais para viver os Teus sonhos. Nós entendemos que maiores são os Seus planos, maiores são os Seus projetos. Guia-nos como bom pastor e nos conduz aos pastos verdejantes, a um caminho espinhoso, mas glorioso, a um caminho muitas vezes desconfortável, mas justo e reto aos Teus olhos. Nós queremos Te obedecer. Nós queremos que o Senhor encontre em nós corações fiéis e dispostos nesse tempo. Nós queremos ter fome e sede pela Tua presença. Nos consome, ó Pai, com o poder do Teu Espírito e revela-nos a Tua beleza nessa noite, para que nós sejamos cheios de Ti e menos de nós mesmos. Livra-nos do mal, Pai, e livra-nos de nós mesmos, e nos preenche com a Tua realidade, com o Teu poder e a Tua glória, em o nome de Jesus, amém, amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Se você crê que você vai viver uma nova história, um novo tempo, se você crê que Deus vai te dar um novo coração, esse culto é para você. Na realidade, essa tem sido a minha oração nesse tempo, e é maravilhoso ver que tem sido um clamor da igreja, uma igreja séria, genuína, que tem buscado ouvir o coração de Deus. Você que está aqui, de repente você veio com a sua família, você veio com o seu amigo. Deus, Ele tem algo para você nessa noite. E hoje eu estou com o coração um pouco dividido, porque a minha família, minha esposa, meu filhinho ficou em casa. A gente está cuidando dele na reta final aí das últimas vacinas, né? Protegendo. Mas eu sei que a nossa oração vai alcançar minha casa, minha família também. Eles estão recebendo do céu, do Pai, nesse momento. Como é bom estarmos em família. Gostaria de agradecer em especial ao irmão Wenderson. Cadê o irmão Wenderson? Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dele. Ele que veio com a sua família de Madre de Deus. Ele está aqui entre nós hoje. Deus abençoe sua família. Para quem não sabe, o Wenderson e a Leonice, né, são discípulos dos meus pais há muitos anos. E é curioso que a Léo, a irmã do Wenderson, ela soube da gravidez da minha esposa primeiro que eu. Sabia disso, irmão? Por quê? Porque Léo está morando nos Estados Unidos, meus pais estão morando lá. E aí, quando Júlia soube dessa novidade, ela decidiu preparar uma surpresa para os meus pais. E aí chamaram Léo, aí Léo preparou a surpresa, então ela soube antes do que eu. E foi feito da melhor forma. E aproveitando o ensejo, hoje também é dia dos avós. Vamos aplaudir o Senhor pelos avós. Você que de repente é avô, Deus abençoe a sua vida. Hoje minha mãe ligou chorando no celular, falando como eu estou com saudade do meu netinho. Dizem que amor de avô e de avó é duas vezes, né? Para quem é avô e avó aqui, de repente pode falar melhor do que eu. Mas você, de repente, você tem um avô e uma avó, e às vezes você não valoriza como você deveria valorizar. Recentemente eu perdi a minha avó, tem menos de 1 ano e meio, né? Eu perdi a minha avó e para mim foi difícil. Valorize. De repente você tem uma avó que está viva, você não desejou um feliz dia dos avós para ela, você tem a oportunidade hoje, amém? Valorize enquanto nós temos as nossas avós, nossos avós por perto. Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6. Iremos ler Mateus 6, a partir do versículo 9, uma oração muito conhecida, uma oração onde nós devemos orar sempre, onde nós encontramos muita aplicabilidade bíblica mediante essa oração. E o tema nessa noite, meus irmãos, é um tema que vai confrontar a gente um pouquinho, amém? Posso ouvir um amém? Às vezes o pastor se sente mais confortável em pregar uma mensagem como Deus vai te dar vitória, e eu creio nisso, que Deus dá vitória.
Agora Deus dá vitória para que nós tenhamos a nossa vitória debaixo da vontade dele, sim ou não? Às vezes é mais fácil para o pastor pregar que Deus tem bênçãos para a sua igreja, e Deus realmente tem bênçãos para a sua igreja. Mas Deus tem bênçãos para a sua igreja quando nós devolvemos essas bênçãos para glorificá-lo, amém? Hoje vai ser um pouco mais uma mensagem confrontadora, mas eu tenho certeza que vai alcançar o seu coração com muito amor. O texto bíblico diz, Mateus 6, versículo 9: Orai, pois, da seguinte maneira: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, assim como é no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos conduza à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E sempre quando eu escuto e eu estou ouvindo essa palavra, estou lendo essa palavra, muitas vezes ao ler, Senhor, me livra do mal, livra-nos do mal, a primeira coisa que muitas vezes chega à nossa mente é: livra-nos das armadilhas de Satanás, livra-nos, Senhor, dos ataques espirituais. E sim, muitas vezes nós devemos orar e jejuar contra essas armadilhas espirituais. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Ainda nessa semana nós tivemos mais de 3 episódios de irmãos dessa igreja com problemas de saúde. E eu passei a analisar isso com um olhar espiritual, e nós oramos, e nós tivemos resposta do céu, e essas pessoas foram curadas. Posso ouvir um amém mediante a isso? Então muitas vezes a nossa oração deve ser: Senhor, nos livra do ataque do inferno. Mas também muitas vezes a nossa oração, ao ler a oração do Pai Nosso, livra-nos do mal, deve ganhar uma seguinte interpretação: Senhor, livra-nos de nós mesmos. Porque muitas vezes esse mal que alcança a nossa casa, essa situação adversa que alcança o nosso ambiente de trabalho, é fruto e uma consequência do nosso pecado. Aleluia! Jesus prepara o coração dos seus discípulos em todo o tempo nessa oração. Ele confronta o nosso ego. Ele diz: olha, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Jesus não está orando aqui por um reino político, meus irmãos. Jesus, ele tinha autoridade, ele curava enfermos. Jesus era muito famoso. Por onde ele passava, as pessoas queriam estar perto de Jesus. E Judas tinha a seguinte perspectiva: se eu coloco esse cara, eu também vou ser o bambambam. Se eu coloco esse cara, de repente ele vai se tornar um rei em Israel, e eu vou poder governar politicamente com ele. Mas a oração de Jesus não foi essa. A oração de Jesus foi: que venha o teu reino, que venha a cultura do céu para a terra, que venha uma conversão de alma e transformação do nosso coração, para que a nossa vontade seja cumprir com a vontade do nosso Pai. Ele confronta o nosso ego: seja feita a tua vontade e não a minha vontade, e livrai-nos do mal. Ou seja, livrai-nos muitas vezes não do maligno, por mais que nós devemos orar por isso, mas livrai-nos muitas vezes de nós mesmos. Por quê, pastor? Que o coração do homem é enganoso. Davi fez a seguinte oração, Salmo 139, versículo 23 e 24: sonda-me, ó Deus, o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau. Repete comigo: caminho mau. Davi não tinha medo apenas dos seus inimigos, por mais que fossem muitos. Sabe o que Davi tinha mais medo? Davi tinha mais medo de não estar alinhado com a vontade de Deus. Porque se você estiver alinhado com a vontade de Deus, com toda certeza você vai vencer as suas batalhas. Então a preocupação de Davi era: Senhor, livra-me de mim mesmo, sonda o meu coração e vê se existe algum caminho mau. E a minha oração nessa noite é que o nosso coração possa ser convertido a um lugar onde nós clamamos: Senhor, livra-me de mim mesmo, livra-me da minha vaidade, livra-me do meu ego,
livra-me das minhas boas intenções, para que eu possa viver a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Alinhamento com a vontade de Deus, é isso que tem faltado para nós. Nós precisamos ser um com Deus. Talvez seu maior inimigo hoje na sua vida espiritual, na sua vida profissional, dentro da sua casa, da sua família, seja você mesmo. Posso ouvir um amém? Porque a gente é muito bom em culpar pessoas. Pastor, não deu certo isso na minha vida porque fulano passou a perna. Pastor, não deu certo isso na minha vida, olha, porque Satanás entrou em ação e destruiu tudo. Deixa eu te dizer uma coisa: agindo Deus, quem impedirá? 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, não seremos atingidos se nós tivermos a nossa casa fundada sobre a rocha. A minha pergunta para você é: como você tem conduzido a sua vida? Está faltando para você uma coisa: se tornar autorresponsável pela consequência da sua história. Porque uma vez que você morre para si e passa a viver por Ele e para Ele, meu amigo, você passa a viver o extraordinário de Deus, você passa a viver o sobrenatural de Deus. E deixa eu quebrar a tua expectativa: de repente o extraordinário e o sobrenatural de Deus não tem nada a ver com aquilo que você tem sonhado. Posso ouvir um amém? Um Deus que destrói sonhos para realizar a vontade dEle, um Deus que destrói sonhos para que os planos dele possam acontecer em nossas vidas, é um Deus que é Pai, é um Deus que cuida, é um Deus que nos ama, é um Deus que está aqui hoje nessa casa te dizendo: filho, eu te chamo para perto, não para viver debaixo da tua vontade, mas a minha vontade, que é boa, perfeita e agradável. Repete comigo: autorresponsabilidade. Mais forte: autorresponsabilidade. Tem muitas vezes o maior ídolo pode ser o nosso próprio coração. Abra a tua Bíblia em Romanos 1, versículo 25. A idolatria não começa em adorar imagens. Como assim, pastor? Achava que a idolatria era adorar imagem. Não é apenas isso. O texto diz: eles mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Ou seja, Deus foi colocado em segundo plano. A ganância falou mais alto. Agora abra a tua Bíblia em Efésios 5, versículo 5. Efésios 5, 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, cadê Dai? Pregou sobre a avareza. Ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. O que Deus está falando à sua igreja é que o nosso problema, a nossa idolatria, muitas vezes tem sido um lugar de ganância. Tem sido um lugar onde nós temos nos tornado avarentos. Onde nós temos buscado a Deus por algo que Ele possa nos dar. No Antigo Testamento nós vemos o povo egípcio, o povo da Babilônia, politeístas, adoravam vários deuses. Escuta isso. Qual era a motivação daquele povo ao buscar, por exemplo, pelo Deus da colheita? Eles queriam que em troca? Uma grande colheita. Escuta isso. Isso vai queimar no seu coração hoje. Você vai ser livre de você mesmo, em nome de Jesus. Livre dessa cultura consumista dentro da igreja, em nome de Jesus. Não estamos aqui para consumir um culto, estamos aqui para adorar o Senhor e cultuar a Ele. Amém? Até Gustavo está aqui comigo. Glória a Deus. O povo do Egito muitas vezes buscava o Deus da colheita para quê? Para ter uma colheita. Muitas vezes a Babilônia buscava o Deus da fertilidade para quê? Para ter um filho. Agora eu te pergunto, havia na intenção deles, ao ofertarem e sacrificarem a esses deuses, um verdadeiro amor e devoção por esses deuses? Responde comigo, se eles estão buscando constantemente por algo em troca, será que no coração deles, ao ofertarem, ao sacrificarem a outros deuses, eles estavam buscando amar verdadeiramente esses deuses? Não. O que eles estavam buscando é a mesma coisa que muitas vezes a igreja do Senhor tem buscado: a bênção de Deus, sem antes ter a paixão e o amor pelo Deus da bênção. Nós precisamos nos arrepender, nos converter de nós mesmos.
Nós precisamos entender de uma vez por todas que benefício próprio e satisfação pessoal revela em nós um coração idólatra. Nós não podemos trocar Deus por nada. Quando nós colocamos alguma coisa na frente de Deus, nós estamos nos corrompendo com a idolatria. Nós estamos nos tornando o centro, vivendo para os nossos desejos, a nossa vontade, a nossa felicidade, o nosso conforto, o nosso sucesso. Tudo é sobre eu. E nessa noite, os corações convertidos vão poder declarar: Senhor, esvazia-me de mim, menos de mim e mais de ti. Porque eu vim para esse culto para cultuar a Deus e para adorá-lo. Eu não vim para esse culto consumir esse culto. A bênção é apenas uma consequência de um homem ou mulher de Deus que busca pela presença. Vou repetir para que isso fique claro. A bênção é apenas uma consequência de um homem e de uma mulher que busca verdadeiramente pela presença. Quanto nós buscarmos a presença de Deus, quanto mais estivermos dispostos a morrer para si e viver para Ele, maior será a obra revelada sobre as nossas vidas. Precisamos matar a nossa carne, precisamos oferecer um culto verdadeiro ao Senhor. Qual é a tua recompensa? Repete comigo: Jesus Cristo. É como aquela canção, o John pode cantar melhor do que eu. Ó, se fendesses, para que eu não me perca correndo atrás do vento. Os meus olhos estão em ti, a minha recompensa, o meu porto seguro, contigo eu quero habitar. Por isso que eu não posso dar descanso aos meus olhos. Por isso eu não darei sono às minhas pálpebras, até que Jesus venha e estabeleça o seu governo sobre a terra. E até que chegue o dia onde a igreja do Senhor possa estar ao lado dele e ouvir a voz dele: servo bom e fiel. Deus está procurando pessoas nessa noite que o amem acima de tudo. Será que você ama a Deus acima de tudo? Estamos caminhando possivelmente para o fim dos tempos, e tem muita gente dispersa. Pastor, isso é história, que a gente está caminhando para o fim dos tempos. Eu escuto isso desde a minha avó, da minha bisavó. Pois é, se você escuta isso desde a época dela, eu entendo pela lógica que está mais perto com a gente do que no tempo dela. E pela multiplicação da ciência, o avanço da tecnologia, as escrituras têm ganhado cada vez mais vida. E um povo tem estado cada vez mais disperso. E as profecias e os sinais têm se cumprido. É filho brigando com pai, pai brigando com filho. É o amor de muitos se esfriando. Mas eu oro para que o nome de Jesus, o nosso amor, possa permanecer nele. Que o nosso coração esteja no lugar certo. Porque assim como foi nos dias de Noé, haviam dois povos. Repete comigo: dois povos. Primeiro povo é um povo justo, íntegro. Uma família que haveria de entrar na arca e ser poupada da morte. E o segundo povo, todo o resto da humanidade. Aí tem gente que chega para mim e diz: pastor, e aquele texto que Jesus diz que a porta é estreita e poucos vão entrar por ela? Será que a graça e a misericórdia de Deus não conseguem ampliar essa porta um pouquinho, não? Aí eu pergunto para você: será que você está mudando aquilo que Deus tem como fundamento e verdade para se encaixar na realidade de um protótipo de evangelho criado por você mesmo? Deixa eu te dizer uma coisa: nós precisamos nos adequar à Bíblia. A Bíblia não se adequa à nossa realidade. Posso ouvir um amém mais forte? A Bíblia e a palavra de Deus, inerrante, infalível, mais afiada que uma espada de dois gumes, que produz uma mudança de mentalidade de coração, não precisa se adequar a nós. Nós que precisamos nos adequar à palavra de Deus. Essa noite eu estou olhando o nome de Jesus para um povo justo e íntegro, que vai construir uma arca nesse tempo de caos. Porque o dilúvio está chegando. Escuta, a volta de Jesus, ela é muito clara para quem lê a Bíblia e não precisa ser um grande teólogo. Será que você tem anseio e expectativa pela volta de Jesus porque você sabe que você vai morar no céu com Ele? Ou quando você escuta Jesus está voltando, você treme? Será que você tem um anseio de fazer parte de uma geração que vai pregar o Evangelho porque você aprendeu na Bíblia que depois que a pregação do Evangelho alcançar todas as nações da terra, então virá o fim? E você está anunciando nessa noite: Senhor, não me deixe de fora.
Ou será que você está tremendo de medo? Porque você precisa de um conserto. Deixa eu te dizer uma coisa, de repente Deus te trouxe aqui nessa noite para que houvesse salvação na tua casa e na tua família. Porque palavra de bênção enche estádio, lota cultos. Mas eu não estou interessado por uma multidão me aplaudindo, eu estou interessado pela audiência de um só. E Jesus tem separado o seu povo. E existe um povo justo e íntegro ainda hoje. Quantos justos e íntegros eu tenho aqui nessa noite? Quantas pessoas fiéis a Deus eu tenho aqui nessa noite? Quantos não irão se corromper? E todo o restante da humanidade, ou seja, a maioria estava se corrompendo. Fala para a pessoa do seu lado, meu irmão. Fala com fé, meu irmão. A porta continua sendo estreita, mas você vai passar por ela. Amém? Vamos aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Agora eu te pergunto, o que é que fez Noé, um homem que encontrou, o Senhor encontrou graça ao olhar para ele? Gênesis 6, versículo 8, a Bíblia diz: Noé era homem justo e íntegro. Noé andava com Deus. O diferencial não era a capacidade, era a favor de Deus. O que é que fez a rainha Esther ser escolhida diante de 127 províncias? Quem aqui conhece a história da rainha Esther? O rei chamou para um concurso de beleza uma mulher que haveria de se casar com ele. 127 províncias, mais de 1.500 mulheres. A Bíblia fala que quando olhavam para Esther... Amém. Melhorou? Melhorou, gente? Amém. Quando olhavam para Esther, encontravam favor em Esther. Será que o seu coração é um coração que converge para atrair o favor de Deus? Porque se você entrar na arca hoje, você vai estar guardado, resguardado, protegido e, acima de tudo, você vai estar sendo escolhido para um tempo como esse. Você percebe que Deus, ao estabelecer o decreto do dilúvio, Ele escolhe um povo íntegro e justo para entrar na arca. Você percebe que Esther, diante de uma multidão de mulheres, foi escolhida. Escolhida para quê, pastor? Para livrar a nação de Israel. Será que você, nesse tempo, você não é esse homem, essa mulher que Deus escolheu para preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus? Posso ouvir um amém? Ah, Senhor, fere o nosso coração nessa noite. Porque eu quero entrar na arca, porque assim como nos tempos de Noé, assim estão sendo os nossos dias. E o texto vai dizer que aqueles que viviam embriagados pela normalidade, abra a tua Bíblia em Mateus 24, versículo 37, como nos dias de Noé, Mateus 24, versículo 37, assim também será a vinda do Filho do Homem, pois como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, repete comigo, comiam, bebiam, casavam-se, até o dia em que Noé entrou na arca, eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Aí eu pergunto para você, será que tem algum problema em beber, comer e casar? Existe pecado nisso? Repete comigo, não existe. Mas eles estavam tão embriagados pela normalidade que eles não perceberam que Deus estava fazendo alguma coisa. E eu quero adicionar mais alguma coisa aqui nesse entendimento. Enquanto Noé estava atento para ouvir a voz de Deus, e não estava embriagado com a sua rotina, Noé também estava atento às astúcias do inferno, e nós não temos estado atentos às astúcias do inferno. E eu te explico por quê. Há 2 anos atrás, para quem não sabe, eu também dou aula de inglês. Eu estava diante de um adolescente de 13, 14 anos de idade. Ela parou a aula me fazendo uma pergunta, dizendo: professor, falei, pode falar. Aí ela, escuta isso. Você e a Júlia são tão jovens. Por que vocês decidiram se casar? Eu estava esperando tudo menos uma pergunta como essa. Vocês têm a juventude de vocês. Júlia na época tinha o quê? 22 anos. A gente era recém-casado. A gente tem 3 anos e meio de casados.
Aí o Espírito de Deus ministrou na hora, algo muito forte no meu coração. Faça com que ela entenda nesse momento, que a tua vida está sendo 100% guiada pelo Senhor. Que você não faz aquilo que você quer fazer, você não faz aquilo que a cultura te pede para fazer, mas que você é diferente na tua geração. Eu falei com ela, Jesus me pediu para que eu me casasse. Jesus me pediu para que eu entregasse minha juventude a Ele. Jesus me pediu para que eu formasse uma família para a honra e glória do nome dEle. E eu estou apenas obedecendo a Jesus. Onde essa menina aprendeu que se casar jovem é perda de tempo e destruir a sua vida? TikTok, Instagram, YouTube. Onde tem se empregado meu corpo, minhas regras. Onde tem se empregado que a mulher independente é a mulher que não precisa de um marido para se casar. Onde tem se empregado que o empoderamento feminino é você não construir uma família. 13, 14 anos, uma pré-adolescente, eu diria. Já com a mentalidade formada, que quando ela ficar mais velha, possivelmente, ela não vai constituir família tão cedo. Eu louvo a Deus porque em outubro eu vou completar 30 anos. E a melhor decisão da minha vida foi ter me casado com a mulher da minha vida e ter experimentado de uma graça tão poderosa de Deus, que hoje eu posso dizer para vocês, eu tenho um filho muito lindo, muito amado e ungido pelo Senhor. Posso ouvir um amém? Se vocês amam o que Deus ama, você ama a família. Se você ama o que Deus ama, você ama ter filhos. Se você ama o que Deus ama, você fala para o empoderamento feminino, isso é mentira do diabo. Ah, glória a Deus. Porque Deus não me deu dinheiro. Eu não sou um cara rico. Mas Deus me deu algo que o dinheiro não pode comprar, a minha família. Mas a gente está muito contaminado com as delícias desse mundo. Eu te pergunto nessa noite, você ama mais o seu dinheiro, a sua carreira, a sua reputação ou Jesus? Porque eu confesso aos irmãos, a gente já está caminhando aqui para o fim. Eu queria pregar para mais de 1 hora hoje, porque eu sinto que essa mensagem é muito urgente, mas eu queria compartilhar algo muito sério com vocês. Quando Paulo ele vai dizer, olha, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Muitas vezes essa pregação é repercutida com uma pregação de um sacrifício penoso. Custou muito para Paulo declarar que ele morreu para si, para viver Cristo. Quando na realidade, sofrimento de Paulo mesmo era quando ele era um perseguidor de Cristo. A Bíblia diz que foi pela liberdade, através do apóstolo Paulo, foi pela liberdade que Cristo me libertou. Morrer para si é liberdade, e viver para Cristo nos traz segurança. E governar minha casa debaixo das Escrituras me faz saber que meu filho vai crescer em um lar onde eu estou edificando a minha casa sobre a rocha. E esse é o convite do Senhor para nós nessa noite. Porque eu sou vulnerável para falar com vocês. Falei isso com a igreja 2 semanas atrás. Eu estava assistindo uma série na Netflix, muito boa por sinal. Recomendo. O nome da série é Eu Vou Te Encontrar. E por que eu estou falando dessa série? Porque essa série é uma minissérie. Ela tem 8 capítulos. E por que eu gostei muito da série? Porque fala sobre um pai que vai em busca do seu filho. E agora eu sou babão pelo meu filho. 8 capítulos, duração de 6 a 7 horas. Eu terminei a série, minha esposa feliz da vida. Aí eu falei, rapaz, eu acertei mesmo. Porque depois que você casa, os maridos vão entender. Você vê a mulher feliz, né? Você vê a mulher tendo tempo de qualidade, para você é maravilhoso. Posso ouvir um aleluia dos homens? E aí minha esposa, feliz da vida. Aí eu falei, Deus, eu acertei, Deus. Durou uma semana toda para assistir, porque agora eu não durmo mais, né? Eu tenho 2 a 3 horas de sono por dia. Ontem ele me deixou dormir umas 5 horas, meu filho. Aí Deus falou comigo, olha, você teve esse tempo
para assistir uma série. Mas quanto tempo você teve para orar nessa semana? E aí eu fui perguntar a Deus, mas não me é lícito assistir uma série? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aí eu ouvi da boca de Deus, é lícito e te convém, mas te convém também, o mesmo tempo que você tem para assistir 6 a 7 horas de série, é o tempo que você deve ter para orar, e se dobrar, e se rasgar de joelhos na minha presença. Te convém assistir uma série, te convém ter tempo de qualidade com sua esposa, mas existe um amor maior do que a sua esposa e que os seus filhos, o nome dele é Jesus. Enquanto nós colocarmos até a nossa família, pastor, até a minha família, na frente de Jesus, é idolatria. Que pesado, pastor, é a verdade bíblica. Então essa semana ainda, eu até postei no meu Instagram, 4 horas da manhã, depois de ajudar a Júlia com meu filho, eu estava ali orando. Passei a semana toda, 3 a 4 horas da manhã, morrendo de sono, mas firme. Por quê? Porque eu tive tempo para assistir uma série. Se eu tenho tempo para assistir uma série e ter tempo de qualidade com minha esposa, eu tenho tempo para o meu amor maior que é Jesus. Isso não é fanatismo religioso. Isso não é religiosidade. Isso é um coração que queima pela volta do amado Jesus. E ele está voltando. E essa palavra é uma ministração séria. E eu pergunto para você, será que Abraão, será que Noé, será que Moisés, será que esses homens de Deus gastariam horas e horas cultivando uma vida de dopamina barata? Estes são os homens íntegros e justos que Deus vai livrar do dilúvio. Homens como Noé, mulheres como Esther. Deixa eu te falar uma coisa, eu vou construir a minha casa sobre a rocha, eu vou construir a minha arca no fim dos tempos. Eu não quero passar despercebido pelo agir de Deus. Porque sabe qual é o nosso maior título, já encerrando a mensagem? Certa vez, Deus enviou 2 anjos e foi almoçar com Abraão. Como assim, pastor? Sim, Deus fez uma refeição com Abraão. Vocês acreditam nisso? 2 anjos e Deus na tua mesa. Imagina que incrível. Deus tinha um plano de destruir Sodoma. Era um plano grande. Escuta isso. Deus tem um plano grande para fazer em Feira de Santana. Deus está fazendo algo poderoso nas nações da terra. E Ele quer compartilhar com o seu povo. Mas sabe qual é o título de Abraão que mais me chama a atenção? Não é apenas Abraão, pai da fé. É Abraão, amigo de Deus. Deus almoça com Abraão. Eu quero que Deus almoce na minha casa. Eu quero que Deus tenha uma refeição na minha casa. Eu quero que Deus fale comigo os mistérios do seu coração. Mas isso só vai ser possível se Ele olhar para mim e me chamar de amigo. Esse é o maior título de Abraão. Abraão foi muito rico, Abraão foi muito próspero, amém. Mas Abraão teve algo que o dinheiro não compra: relacionamento e amizade com Deus. Deus olhou para Abraão e disse: eu não posso sair daqui sem revelar o meu plano para ele. Nessa noite Deus está fazendo algo, vou repetir, na tua casa, na tua família, nessa cidade. E Ele está te perguntando: eu posso fazer uma refeição na tua casa? Eu posso olhar para você e te chamar de amigo? Porque ainda essa semana, quando eu fui trabalhar, fui dar aula para uma criança de 12 anos de idade, já encerrando a mensagem, e essa criança, no meio da aula de inglês, parou tudo e disse: professor, a gente pode fazer um devocional? No meio da aula de inglês. O que é que essa criança enxergou em mim? Eu sou um falho, eu sou pecador, eu sou miserável. Mas ela enxergou algo que despertou no coração dela, que eu poderia ser alguém que poderia falar de Jesus para ela. Essa mesma criança está consumindo TikTok, Instagram e vendo que família não vale a pena. Meu corpo, minhas regras, que prostituição e vício em drogas e apostas esportivas é maravilhoso. Mas essa criança parou tudo e falou: professor, você pode fazer um devocional comigo?
Tem gente no seu trabalho que não procura você para pedir oração, porque de repente você não tem sido um amigo fiel de Deus. A boa notícia é que isso pode mudar hoje. A boa notícia é que ao invés de pedir por um carro novo e uma casa nova, tudo isso é bom. Você pode pedir para que a presença de Deus invada a sua casa e a sua família e mude o caminho da sua história. Quero orar por você, você sentado no seu lugar agora. Espírito Santo de Deus, o maior título que nós podemos conquistar na terra é ser seu amigo. Jesus está voltando. Essa é uma realidade. Não é um conto de fábulas, é uma realidade bíblica. E a Bíblia fala que no fim dos tempos, os filhos e filhas profetizarão. Vai ter profeta se levantando em nome de Jesus. Um profeta não é alguém apenas que tem um dom da profecia. O profeta é um amigo íntimo de Deus em tempo integral. O profeta é aquele que profetiza debaixo de uma fonte embasada na palavra de Deus. Você vai pronunciar verdades bíblicas que vão mudar a geografia do seu território. Você vai declarar e com a sua boca haverá cura, salvação e conversão de almas. Porque o Espírito Santo, ele vai ter refeições com a sua casa e a sua família. O Espírito Santo, eu oro agora em nome de Jesus, a minha esposa está em casa. Espírito Santo, se assenta na mesa com minha esposa e meu filho agora, assim como o Senhor se assentou com Abraão. Revela no Senhor o que o Senhor quer fazer nesse tempo. É um tempo de caos, é um tempo de tempestade, mas a tempestade apenas revela a fundação. E se a fundação está sobre a rocha, pode vir um vento, pode soprar os rios, podem bater as águas, a nossa casa vai permanecer de pé e nós iremos prosperar em Cristo. Se coloque de pé com convicção, em o nome de Jesus, de que você tem um coração a entregar a Deus nessa noite. Metanoia, Romanos 12:2. Nós precisamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quantos aqui querem viver debaixo da vontade de Deus? Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com os padrões desse mundo, mas sejais transformados pela renovação do vosso entendimento. Pastor, que mente é essa que eu preciso me sintonizar? É fácil, a mente do seu amigo Jesus. A mesma mente de Cristo você terá. A mesma mente de Cristo você irá administrar. A tua casa, a tua família, a tua empresa, o seu ambiente de trabalho, você vai carregar a mente de Cristo. E um novo coração o Senhor te dará. Sonda o nosso coração, vê se existe algum caminho mau e corrige, Senhor. Nós queremos o coração do Pai. Nós queremos a nossa casa firmada sobre a rocha. Comece a orar agora sobre a sua descendência. Ah, pastor, nem sou casado. Ore, meu amigo, porque você vai construir uma família um dia, e essa família vai ser para a honra e glória do Senhor Jesus. Comece a orar agora pelos frutos que você vai deixar nessa estação. Comece a orar agora. Coloque a bênção agora de uma forma secundária e busque o Deus da bênção. Senhor, nós queremos buscar a Ti, Senhor, não porque o nosso vislumbre é um benefício pessoal, não porque a intenção do nosso coração é uma satisfação pessoal, mas assim como foi na oração do Pai Nosso, que seja feita a Tua vontade sobre as nossas vidas. Livrai-nos do mal, e se esse mal for a nossa carne, o nosso pecado, nós queremos nos arrepender nessa noite. Nós nos arrependemos, Senhor, por todas as vezes vivermos com idolatria no nosso coração. Quando nós colocamos o trabalho à frente de Jesus, quando nós colocamos o dinheiro à frente de Jesus, quando nós colocamos até mesmo a nossa família na frente de Jesus. O Senhor é o primeiro, o Senhor tem a primazia, o Senhor tem um governo, o Senhor é o nosso melhor amigo,
O Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o nosso Deus. Livra-nos do mal, Senhor. Pastor, tenho recebido muitos contra-ataques. 10.000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita. Você não será atingido. Você não será atingido. Comece a arrepender agora. Comece a declarar agora: a minha casa é do Senhor, o meu trabalho é do Senhor, a minha empresa é do Senhor. Eu não serei atingido pelas palavras negativas do inferno. Eu não serei abalado. Eu serei fortalecido nessa noite. Ah, Senhor, prepare nós para que sejamos esse povo íntegro e justo, que caminha com Deus para esperar com expectativa a volta de Jesus.